Gente, eu vou fazer uma apresentação rápida, porque são 200, quase 300 páginas, né? Então, depois vocês podem, no site do INEPAC, acessar o inventário na sua totalidade, tá? Mas eu vou dizer um pouquinho como é que a gente foi desenvolver esse trabalho nessa época, e eu acho que é muito importante que as pessoas possam conhecer. Era um trabalho que era para ter sido apresentado para a sociedade na época, essa era a motivação principal também, mas infelizmente por problemas que sempre acontecem, né, algumas adversidades, não foi possível. Então hoje, imagina que esse inventário foi do edital de 2010, foi feito em 2011, em 2012 ele estava completo e foi publicado. E aí a gente hoje está apresentando somente 13 anos depois. Olha aqui, que coisa boa, estou muito feliz de estar aqui, podendo mostrar um pouquinho do que Barra do Piraí, que provavelmente vocês conhecem melhor do que eu, que não moro aqui, mas que me fez, me provocou um encantamento incrível quando eu conheci o potencial cultural, histórico dessa cidade. E eu espero enormemente que a gente saia desse encontro, que todos saiam desse encontro com uma proposta muito grande, proposta bastante efetiva de tombamento desses bens. Esses bens eram tombados, na época eu fiz o levantamento das leis municipais que tombaram alguns desses imóveis, mas que infelizmente, por ser um tombamento municipal político pela Câmara de Vereadores, em alguns momentos alguns desses imóveis puderam ser destombados. E a gente sabe muito bem que quando existe essa proposta de tombamento e destombamento da maneira que as pessoas têm a revelia, a gente acaba perdendo a nossa história. E um povo sem história, um povo sem memória, é um povo sem identidade. Eu sempre percebo isso nas palestras que eu faço em alguns lugares, em que as pessoas dizem, aqui não tem nada. E aí eu vou contar rapidamente, enquanto ele termina ali, se ele conseguir, que eu acho que ele vai conseguir. A minha família é de Valença. Então eu posso falar com bastante propriedade quando a gente fala que a gente não tem identidade, porque era o que a gente imaginava. Eu nasci na década de 60 e até começarem as conversas sobre o patrimônio histórico de fazendas, o que a gente tinha sobre a nossa região? Parecia, como a gente falava lá em Valença, a gente mora lá onde Judas perdeu as botas. Ninguém conhecia. E aí a família da minha mãe é de lá, a família do meu pai do Rio. Quando eu ia no Rio, que o pessoal falava assim, minha prima que mora em Valença. O pessoal falava assim, onde é isso? Algumas pessoas conheciam Valença da Bahia e falavam, você é baiana. Não sou baiana. Eu sou aqui do Rio de Janeiro. Valença fica no sul. Aí eu tentava explicar ao pessoal, mas perto de quê? Aí eu falava, vocês conhecem conservatório? Claro! Aquela cidade linda. Eu falei, pois é. Conservatório é o distrito de Valença. Então, Valença. Então, assim, era frustrante para mim. Frustrante a gente ter que ficar explicando onde é que você mora por falta de identidade, de história, desse seu patrimônio tão importante. E eu percebi que tinha a mesma coisa com Barra do Piraí, porque Barra do Piraí é conservatório, Barra do Piraí, Piabas, Volta Redonda, é o quintal da gente, As cidades vizinhas são os nossos quintais. E a mesma coisa, mas Barra do Piraí é o quê? É passagem, tem um comércio muito bom, Eu às vezes vim aqui no Itapuã, mas saber mesmo, conhecer melhor esse lugar e me apaixonar mais ainda, foi depois que eu fiz esse inventário. E aí, vamos ver, vocês estão conseguindo? Tá, eles estão tentando aqui passar para o pendrive. Então, eu vou falar rapidamente sobre o edital, antes da gente passar os slides, para ficar mais interessante, porque só ouvir, depois de almoço, gente, eu sei exatamente o que é isso, Então, esse inventário, ele foi proposto a partir de um edital, como o Clarino já tinha falado, em 2010, pela Secretaria de Estado de Cultura e também para
também através do INEPAC, que era um programa de patrimônio de memória. A gente depois tem um nome completo ali, que é um nome grande. Ah, legal, olha aí. Então, nós aqui, a gente agora consegue um pouquinho mostrar melhor para vocês. E nesse edital, na verdade... Você passa ou quer que eu fique ali? Se você puder ajudar, eu agradeço. Você me dá um toque? Sim. Tá, tô aqui. Sim, eu prefiro, porque eu vou conversando com o pessoal aqui, que é mais agradável. Pode até passar a primeira, por favor. Então, está ali, o nome dessa palestra é Passado e Futuro, não é o nome do inventário, né? O inventário, na verdade, se chama Inventário dos Bens Culturais Imóveis de Barra da Piraí e Ipiabas, porque esse é o nome formal para esse programa da SESEC. Está ali, Inventário de Bens Culturais Imóveis de Barra do Piraí e Ipiabas, projeto Memória e Patrimônio da edição 2010. É uma produção de projetos de pesquisa, né? Está ali documentos, inventariação, então a gente segue algumas regrinhas específicas, a gente tem que propor a eles, além do lugar, qual é o objetivo e apresentar a nossa capacidade técnica, né, com pessoas bem capacitadas. Pode passar, por favor, só para o pessoal ver. E aí eu fiz essa proposta pelo INETEP. O INETEP é um instituto que se tornou OCIP desde 2007, onde eu sou a vice-presidente de cultura, dos projetos de cultura, sou gestora de alguns projetos também em outras áreas, e a gente trabalha com várias áreas de tecnologia, de segurança, enfim, infovias, ou seja, uma OCIP abrange bastante isso. Isso nos deu, inclusive, uma capacidade de fazer a gestão, a coordenação desse inventário, exatamente porque uma OCIP, desculpe quem sabe e quem não sabe, né, eu vou dizer agora, uma OCIP, ela, anualmente, a gente precisa prestar contas ao Ministério da Justiça para poder continuar mantendo o título de OCIP. Se todos os projetos que foram desempenhados ou estejam sendo desempenhados não cumprirem as exigências na prestação de contas, a gente perde o título. Então, para nós, é muito importante que desde 2007 a gente nunca perdeu esse título. Então, a gente se sentiu muito confortável em 2010 de propor esse inventário numa cidade que já não era mais próximo da minha cidade, que atualmente eu moro em Niterói, na época eu morava no Rio de Janeiro. E aí, por que propor Barra do Piraí? Por que eu não propus alguma coisa mais próxima de mim? Primeiro tem essa questão emotiva, afetiva, identidade. E segundo, uma pessoa que não está aqui, mas quero deixar registrado o enorme carinho e agradecimento que eu tenho, que é o Adriano Novaes, que é o atual diretor regional aqui. Diretor, que chama aqui? Chefe do escritório técnico do INEPAC. Eu falo diretor porque eu já gosto de deixar meus amigos lá em cima, entendeu? Mas ele foi a pessoa que, quando eu conversei com ele sobre a proposta de fazer, de participar desse edital, ele falou, faça de Barra do Piraí. Eu levei um susto, né? Falei, caramba, como que eu vou reunir uma galera para ir para Barra do Piraí e fazer esse projeto? Mas ele achou que ia ser possível, ele disse que se precisasse dele, obviamente, que a gente contou demais com ele foi uma peça muito chave nisso, e a gente acabou conseguindo fazer isso. E conversando, inclusive, nós delimitamos 50 imóveis para fazer esse trabalho. Nós tivemos um ano para fazer esse levantamento, então eu vinha 2 vezes por mês, junto com a minha equipe, para a gente fazer 40 imóveis em Barra do Piraí, 10 imóveis em Ipiabas. Não, Ipiabas... Oi! Tudo bom, Aníbal? Oh, um grande querido arquiteto, mestre também em toda a parte histórica aqui, uma fera esse menino. Está no escritório técnico trabalhando com a Adriana. Olha, tá vendo? E essa é novidade para mim. Que bom. Pode passar, por favor. E aí eu vou rapidamente, assim, eu sei que tem pessoas que vão falar da história de Barra do Piraí, não é esse a minha intenção, ficar contando a história aqui,
né, até para não cansar, mas falar um pouquinho de como a gente começou a trabalhar esse inventário, que foi através, então, da história das Seis Marias. São 4 Seis Marias. E aí, bom, tem uma história anterior, tá, gente? Porque começa lá na fazenda de Santa Cruz, né, que as terras vinham até aqui, e aí foram doadas essas 4 Seis Marias, 2 de cada lado do rio Piraí. A gente não tem aqui como mostrar, mas eu, como sou abusada, eu vou aparecer aqui. Então, nós temos aqui o rio Piraí. Então, a gente teve uma Seis Maria do lado esquerdo, uma Seis Maria do lado direito, né, da margem direita e da margem esquerda, o rio Paraíba do Sul e as 2 Seis Marias que, então, ficavam nessa margem esquerda do rio Paraíba do Sul. E assim surgiu, então, essa povoação. Ainda não era, né, uma cidade, mas a partir dessas Seis Marias, o desenvolvimento começou a acontecer porque a gente tem uma coisa muito importante, que são os rios. Apesar de hoje serem subutilizados, obrigada, querida, o rio sempre foi muito importante. Naquela época era o melhor meio de transporte, porque as estradas ainda eram muito complicadas. Chegar ao Rio de Janeiro, no Porto da Estrela, para mandar qualquer material era muito complicado, porque tinha as serras, né? Então não era fácil. O que hoje a gente leva 2 horas para chegar aqui, antigamente a cavalo, pelo menos ali na Fazenda São João da Prosperidade, a magia de conta que levava-se 17 dias. Imagina! Haja viagem, né? Nem de navio mais a gente leva isso tudo. Então, imagina, eram condições muito complicadas. A gente fala cavalo, mas na verdade era burro, né? Eram mulas, porque alguns cavalos também não resistiam a determinados lugares. Mas vamos lá, vamos passando, por favor. E aí, aquelas Seis Marias que eu coloquei do lado do rio Paraíba do Sul, né, da margem esquerda, elas estavam com esses 2 limites. Lembra que eu mostrei lá os 2 limites? E aí a gente tem a propriedade. Gente, eu estou encurtando a história, tá? Por favor, não achem que eu estou aqui sem saber a história, mas não vou ficar contando ano a ano, que é complicado. Barra do Piraí tem uma história muito extensa. Em determinado momento, José Pereira de Faro, JPF, e o João Pereira da Silva, JPS, tinham essas 2 propriedades lado a lado. E existe esse marco até hoje, nesta casa do seu Moacir Pegas. Alguém conhece? Não. Foi uma pessoa maravilhosa que nos recebeu. Só um detalhe, desculpa. O sobrado onde mora o Hélio, na divisória ali tem um padrão. É esse. Do Barão do Rio Bonito. Então, esse, exatamente, esse é o marco. Obrigada. Tá. Esse é o marco João Pereira, JPF, né? Que é o José Pereira de Faro. Esse é um marco só, tá, gente? São 2 fotografias de cada lado. De um lado, marcava que era a propriedade, a partir dali a propriedade do José Pereira de Faro, e do outro lado, então, marcava que era João Pereira da Silva. Está ali até hoje. Quem passa, acabei de passar ali, olhei para ver se ele estava lá, para não falar besteira aqui hoje. Ele está lá, dá para ver da rua, aparece uma pontinha dele, logo acima do portão. É um portão com murinho e tem umas telhazinhas pequenininhas. Então, isso aqui é um marco extremamente importante. Fala, nossa, mas é só uma coisa pendurada? Fincada no chão? Isso aí a gente pode tirar dali? Não. Naquela época, para as pessoas chegarem do centro do Rio de Janeiro até a Fazenda Imperial, existiam marcos como esse, que são pequenas colunas de concreto, normalmente retangulares. Algumas eram arredondadas, mas a maioria retangulares, e que iam marcando de tanto em tanto tempo esses lugares onde tinha que trocar o cavalo ou a mula, e ali
Na época, segundo consta, a Aníbal pode me corrigir se eu errar, davam notícias, era o GPS da época, davam notícias se Dom Pedro tinha passado ali. Né? Já pensou, trabalheira? Hoje a gente pega o telefone, tranquilo, lá não, o telefone naquela época era uma pessoa, logicamente um soldado, a cavalo que voltava no marco anterior, o marco anterior voltava no anterior, até todo mundo saber que estava tudo bem, que ele estava cavalgando até chegar na fazenda de Santa Cruz, na fazenda imperial. Então esses marcos, alguns ainda existem, Alberto Cardoso, Vera Dias te falou uma vez sobre esses marcos, né? Ela me falou dos marcos do Rio. Sim, esses do Rio, que eu acho que ainda tinha. Quantos que ela fez o inventário? 50. Tá. Então, alguns a gente ainda consegue ver na estrada de Santa Cruz, na avenida de Santa Cruz, a gente tem um lugar chamado Jardim Marco 7, que tem o marco número 7. E eu, quando descobri Jardim... Oi. O André Mansur, jornalista e escritor, ele identificou vários na região de Campo Grande, ainda presentes. Exatamente. Esses marcos ainda estão lá, muita gente nem sabe o que é, mas são esses marcos importantes da época. Então, imagine vocês têm um marco aqui. Eu não sei de outra cidade que tenha um marco como esse dessa época. Então, vamos valorizar nosso patrimônio, gente. E aí, eu coloquei só alguns exemplos de alguns inventários, de alguns imóveis que a gente inventariou, que eu achei bastante interessante, que essa, por exemplo, que é a antiga Fazenda da Barra, se você puder voltar 2 slides até aquele mapa. Aí. Aqui, Tomazes. E aqui, Fazenda da Barra. Fazenda de Piabas, de baixo, aonde descia o Ribeirão de Piabas, né, para desaguar aqui, e a Fazenda de Santana. A Fazenda da Barra, agora pode voltar lá, por favor, ainda existe até hoje, vocês devem conhecer muito bem. Eu acho que ainda está lá, né? Eu estou falando que ainda porque eu estou lembrando de 2011. Atual sede da Associação Rural Fluminense. Óbvio que já deve ter tido algumas mudanças, né? Algumas melhorias, mas a importância histórica dela é imensa e eu acho que a gente precisa agora, né, fazer o tombamento e a preservação desse patrimônio de vocês. Vamos passar. E aí a gente começa a falar um pouquinho da colonização de quem está aqui, dos indígenas, da catequização, e depois chegar até aqui os primeiros colonos, os primeiros povoadores. Né? Então a gente tem aqui, Barra do Piraí, gente, é considerado, já foi considerado o maior entroncamento aquarrodo-ferroviário. O entroncamento ferroviário foi o maior da América Latina. A gente tem uma rotunda aqui, eu falo a gente, tá, gente, porque eu me sinto bem aqui ainda, né? Então, por favor, não me apedrejem nem joguem tomate. Mas a gente tem ainda aqui uma rotunda incrível, né? Não sei se vocês conhecem, que é ali usado pelo Senai, e é maravilhosa essa rotunda, e é única na América Latina. Ela tem 360 graus, né? Rotunda, eu vou mostrar para vocês ali depois, e ela tem 52 vagas. E aí a gente fala que Barra do Piraí começou justamente com os caminhos de terra, que foram esses caminhos que foram sendo desbravados, né, para chegar até alguns lugares mais para o interior, até para poder ocupar esses espaços, para poder catequizar os índios, né, enfim, os indígenas, né, na época era chamado de índios, mas hoje são os indígenas. E a gente tem esse mapa aqui que mostra bastante o caminho. Não é um mapa muito legal, porque infelizmente é fotografia de um mapa, então não fica muito nítido dessa forma. Mas a gente tem os vários caminhos aqui que chegam até os rios,
tá? E aí a gente tem o caminho das águas, como eu falei, que as pessoas utilizavam o rio para subir, e vinha da Serra da Estrela, vinha do Porto da Estrela, em Nova Iguaçu, vinham subindo, passavam o Bar do Piraí, né? Pegava todo o material para escoar no Porto do Rio, através do Paraíba do Sul, até chegar, sabe-se lá onde pudessem chegar. Porque tinha alguns momentos que você tinha que fazer uma parada, trocar por carruagem, bom, seja o que for, que são esses caminhos de terra, né? Tudo era unido para poder as coisas acontecerem da melhor forma. E a gente tem então aqui, mostrando bem como era muito mais cheio, muito mais navegável o Rio Paraíba do Sul. Então isso é parte apenas, né? Eu peguei um detalhe dessa litogravura, desculpe, e inclusive está lá no acervo da Secretaria Municipal de Obras, que eles foram pessoas incríveis na época, que nos cederam todas as informações necessárias. Pode passar, por favor, que eu vou chegar na parte que eu já soube que a amiga aqui já falou do mestrado dela, de estrada de ferro, né? E aí a gente fala aqui, a gente falou do caminho de terra, do caminho das terras, do caminho das águas, e agora a gente está falando do caminho de ferro, né? E aí vem aquela velha história que a gente sabe que o pessoal lá dos Teixeira Leite não queria que passasse aqui, mas que passasse em Vassouras, né? Tinha aquela briga política, porque já era uma coisa muito importante os entrepostos e todo o comércio que já existia em Barra do Piraí, né? E aí a gente tem então aqui a vista de Barra do Piraí em 1880, e depois ela já com a reforma, a restauração foi feita em 1914. Então a gente percebe que já tem uma mudança bem grande, a gente já passa para um outro estilo, mas mantendo ainda toda a sua imponência, né? Pode passar, por favor. E a gente chega na Rotunda. A Rotunda fica ali nos bairros, entre os bairros do Carvão, e tem um outro do lado, vocês puderem ver. E Moqueca, obrigada. Eu estava tentando lembrar, como é que eu fui esquecer da Moqueca, né? Justo Moqueca, coisa boa, enfim. E a gente pode ver o tamanho disso aqui. Olha o tamanho dessa Rotunda e dos seus anexos, porque são as oficinas, né? Hoje a gente tem aqui o Senai, que tem uma escola profissionalizante, onde ali as pessoas podem sair tanto como maquinistas, não sei se hoje ainda chama como maquinista. Eu estudei lá, eu estudei em 89 lá. Olha que maravilha. Inclusive eu pilotei essa Rotunda, são várias vagas. Exatamente. Tinha a área dos motores elétricos, tinha a área da mecânica diesel, tinha a parte elétrica, e a máquina, essa rotunda, colocava em cada setor. Exatamente. Então imaginem isso aqui, gente. Para ter uma rotunda desse tamanho e dessa capacidade, é porque a importância era muito grande, né? Barra do Piraí ocupou esse espaço enorme na nossa história. Pode passar, por favor. Aí eu mostro aqui, infelizmente, com esse uso pelo Senai, infelizmente no sentido de arquitetura, tá, gente? Não de uso. Mas eles colocaram essas coberturas. Então a gente não consegue ver muito claramente a fachada principal, que é essa aqui onde tem a data, 1871, embaixo está escrito Barra e provavelmente logo abaixo do Piraí, né? Ninguém vai chamar só de Barra, mas a gente não consegue ver. Mas uma coisa que eu acho incrível, que eu adoro, eu acho muito lindo, é justamente essa imagem, né? Mas ela não foi coberta agora não, isso já... Não, isso é muito tempo. Isso aqui eu tirei em 2011, isso aqui é foto minha, né? Eu fui lá e a gente fez essa foto. E é uma pena porque é uma coisa tão linda, né? Pode passar, por favor. E aqui eu mostro um pouquinho essa vista, que pode-se ver que não tem nenhum bairro, né, próximo, não tem casas, é muito pouquinho, né? Você vê um ou outro, talvez até de pessoas que estejam ligadas, que fossem ligadas à estrada de ferro. Mas olha o tamanho dela.
E aqui a gente tem uma estrutura interna de 1930, que foi a MRS, que gentilmente nos cedeu essa foto, mostrando uma locomotiva dentro da rotunda, né? Então, ali você entra, por aqui, me corrija se eu estiver errada, já que você esteve lá. Aqui tem os trilhos, entra, e aí quando chega no meio, bem no meio da rotunda, ela é direcionada para, aquilo gira e é direcionado para a vaga necessária, seja elétrica, seja mecânica. Na verdade, é assim até hoje. Ainda é, pois é. Mas... E aí era manual. Eu sempre morei lá. Olha que maravilha, tá vendo? Ainda bem, gente, não estou falando besteira, tem gente aqui que está falando, é isso aí. Simone, Oi. é que você apertou sem querer a lanterna. Ah. Fala pra ela aqui. Tá, obrigada. É aí... É o dedinho nervoso. Mas aqui eu estou falando só para que as pessoas vejam como era também, né? Hoje é possível, fui lá, conheci, eles foram muito gentis em mostrar todo como faz. Sim, pois não. Pode dar um comentário. A locomotiva ela está ou guardando ou retirando na rotunda um guindaste. Sim. E possivelmente pode ser que esse guindaste esteja em Santa Isabel do Rio Preto. Aquele que foi para Santa Isabel. Perfeito, que está lá perto da antiga estação. Hoje, após a palestra do Jéssica Bessoni sobre os dois guindastes, que nós encaminhamos a documentação da MRS. Sim, a MRS tem um monte de coisa aí guardada que está acabando no tempo, né? E que a gente precisava resgatar aos poucos mesmo, na verdade. E pode ser mesmo, viu? Ótima observação. Isso aí. Por favor. Olha que maravilha, eu adoro. Aqui, gente, eu não sou especialista em história, em ferrovia, em nada. O que eu estou mostrando para vocês foi o trabalho que a gente fez. E que justamente por isso nos encantou tanto, né? Aqui a gente tem uma vista geral com as pontezinhas, né? A nossa Veneza brasileira, né? Com todas as pontezinhas, em 1880. Já tinha bastante casas, como vocês podem ver. Já tinha um povoamento bem forte. Pode passar, por favor. Aqui a gente tem uma foto que eu acho que todos conhecem, né? Que é a foto da inauguração. Eu acho muito interessante isso aqui. Toda vez que eu passo ali, eu me recordo dessa foto e com muito carinho. Pode passar. E aí, isso aqui é porque eu acho um cara inteligente, por isso que eu coloquei aqui. Está aqui, 40 imóveis no distrito 7 do município e 10 no 5º distrito, Epiabas. E aí, como é que a gente veio fazer isso, né? Nós tivemos, como eu falei, a ajuda do Adriano Novaes. Ele nos ajudou porque eu conhecia alguns imóveis que precisavam realmente ter esse inventário, né, estar incluído nesse inventário, mas existiam outros lugares, como por exemplo a Vila Angélica, que eu não conhecia, o suficiente para colocar, e ele falou, não, é importante a gente colocar. São casas que têm toda uma história, inclusive por conta do próprio bairro, do próprio local, e a gente foi acrescentando, então, esses imóveis. Não, isso pode passar que veio por erro, tá? Então, aqui nós pegamos, eu não vou listar os 40 porque fica muito cansativo, mas como eu falei, no nosso inventário está lá, tem as fotos e principalmente as fichas catalográficas. E nessas fichas a gente mostra todas as fotos de todos os ângulos, toda a história, né? De se é um bem privado ou se é um bem público, se está tombado pelo município ou não. Enfim, essas fichas catalográficas foram feitas de maneira bastante completa. Na época, quem estava lá na coordenação era a arquiteta Olga Campista, e ela deu o ok de que estava tudo dentro dos conformes. Então, tenho certeza que vocês vão ter um material bem interessante para essa pesquisa e conhecer um pouquinho mais mesmo desses imóveis que a gente pretende
tombar, já falei que eu acho que a gente precisa sair daqui, né, Clarinda, com um documento propondo algumas ações, e um deles é o tombamento, porque a Secretaria de Obras me ligou depois, dizendo que duas coisas que me ligaram, o que eles poderiam fazer, porque uma era aqui nessa rua onde tem a Escola Barão do Rio Branco, Rio Bonito, desculpa, aquela ali próximo do Rio Paraíba do Sul, aquele casario ali onde tem a casa com o marco. Então, estava tendo um problema ali, queriam fazer algumas obras, e eu vou chegar ali nelas daqui a pouquinho, porque a outra foi tombada literalmente. Jogaram no chão, ali na Vila Angélica, numa esquina, uma casa muito bonita que tinha ali, de propriedade particular, e essa casa foi destruída para construir um prédio. Então, como não tinha nenhum tipo de instrumento legal que pudesse, pelo menos, tombar a fachada, sabe? Alguma coisa que pudesse remeter à história, não, infelizmente foi tombado literalmente. E aí vou fazer uma fofoca aqui, porque me disseram, né, na época, que eles estavam tirando todas as estruturas internas, porque aí caiu o telhado. E eu digo que é fofoca porque eu não estava aqui, não sei se é verdade. Mas é possível que tenha sido feito isso, porque aí quando você tomba, literalmente, cai literalmente um imóvel desse, né, aí você consegue fazer com que seja vendido, seja destruído, enfim, a especulação imobiliária acaba acontecendo, né? Então, isso foi só um parênteses. Em relação a esse casario ali perto de onde está o marco, aquilo ali na época, e aí o nosso chefe de departamento aí de cultura pode talvez me dizer se é verdade ou não ainda, naquela época tinha um planejamento de que ali seria uma ZEIT, uma zona especial de interesse, né? Interesse, o T eu não lembro, não sei se é turístico, alguma coisa assim. Obrigada, ZEIP, isso. Eu estava falando ZEIT, na ZEIP. E isso era uma coisa muito interessante, né? No nosso inventário tem, ao final, nos anexos, todos esses imóveis que estariam contemplados na ZEIP, e principalmente quais seriam as maneiras de você eleger ou não o imóvel. Então tinha uma regrinha, né, de como poderia ser considerado esses imóveis. E aí eu falei com eles, utilizem isso. Mesmo ainda não estando legalmente, utiliza isso como já sendo parte de um programa, de um projeto, de ser uma zona de interesse, né, patrimonial. E aí, pelo que eu fiquei sabendo, fizeram a reforma por dentro e mantiveram a fachada. É isso que a gente quer, é isso que a gente precisa, né? Para que foi feito esse inventário? Esse inventário não é só para dizer que fez, né? Não é só para dizer que bonitinho a gente tem esses imóveis e ficar somente, literalmente, na história. Vai ficar lá como um livro com fotos antigas e acabou. Ele tem que ser instrumento para alguma coisa. É necessário, né, que todos da sociedade civil possam se mobilizar para a gente trazer essa história, sabe, à tona, que as pessoas tenham esse interesse, essa dignidade, essa identidade. Isso é extremamente importante. Levar isso para as escolas, né? Porque quando você leva isso para as escolas e as escolas conseguem perceber isso, a criança é muito suscetível a isso, né? A criança, ela é multiplicadora, ela vai contar depois, aquilo que ela aprende, ela conta depois. Isso aqui eu sei por experiência própria. Meu filho, em alguns momentos, passava e falava, mamãe, isso é o que você falou? É o que eu falei. Então, por mais que não saiba muito, mas sempre vai ter isso na cabeça, nós vamos fazer os futuros amantes do patrimônio, futuros associados do IAPAC, né? Do Instituto de Amigos do Patrimônio Cultural e Artístico. E aí nós estamos falando... Não, pode voltar um pouquinho. E aí, gente, agora rapidamente para acabar, a gente vai falar sobre Ipiabas, que foi também uma proposta do Adriano, porque ele acha que é extremamente, ele achava e é realmente importante
a gente falar dos patrimônios que estão lá, que é um patrimônio muito rico, né? Eu sei que estão colocando avião lá, né? Não é isso? Colocaram um avião? Pois é. Eu fiquei sem palavras, tá? Porque eu achei que quando eu falasse aqui no avião, que alguém disse, não tem mais não, já tira. Não, tá lá o avião. Eu até hoje não entendi, juro para vocês, não entendi. Fica mais caro que o Iraque ter. Pois é, mas eu não consegui entender ainda como é que aquele avião foi parar lá, né? Voando não foi, né? E a gente, com tantas outras coisas que poderiam ser feitas ali, né? Um parque temático, cultural, turístico, arqueológico, né? A gente tem algumas coisas ali lá na Remonta, né? Nós temos coisas importantes, poderia fazer esse parque temático e coloca um avião, mas tudo bem, né? Vamos lá colocar agora, por favor, deixa o avião quietinho, né? E vamos, por favor, a gente podia colocasse uma holografia do 14 bis para ver se de repente disfarçava, né? E aí a gente tem em Piabas, como eu falei, o riacho, né? Ele deságua, ele desce, por isso que chamava-se Fazenda Piabas de Baixo, porque ele descia e vinha para o Rio Paraíba do Sul, ou vem ainda, né? Assoreado ou não, mas vem. E que significa, isso aqui, o que tem peixe pequeno é um peixe novo. A gente tem alguns outros significados, né? Está aqui, coloquei dos historiadores modernos, enfim, mas que acaba convergindo sempre para o mesmo sentido. Tá? Então a gente tem aqui, ó, no Tupi-Guarani, o I, a gente sabe que é o que tem, né? E Pia, que é aqui de Piabas, que é cavidade na pedra, onde você armazena o líquido, onde fica, às vezes não tem umas pedrinhas que tem umas cavidades, e ali, quando chove, fica água, é mais ou menos isso. E a gente tem essas locas também, onde os peixes se escondem. Então, tem todo um significado para eles. E Aba, que é o que está em volta ao redor. Então, água, as águas ao redor também. É só uma curiosidade para quem não sabe, que eu sei que a maioria aqui sabe. Então, a gente tem aqui uma planta de situação que a Secretaria nos deu. A gente percebe que Piabas é feito praticamente de norte a sul, né? Com poucas variedades laterais, pouco adensamento lateral, fica muito concentrado ali. E isso eu acho que faz com que ter escolhido 10... inicialmente, né, esses 10 imóveis ali acaba fazendo com que fique mais rico o lugar, né, do que tão espalhado, né. Pode passar, por favor, já estou terminando aqui a minha fala. Aqui, como eu falei, a gente tem esse adensamento. Aqui ainda não tinha o avião. Já mudou bem, cara. Mudou bastante. Já, né? Mas aqui a gente vê os edifícios da Remonta, no inferior direito, a igreja do Nossa Senhora da Piedade, que vocês todos conhecem muito bem, óbvio, né? Não estou mostrando nenhuma novidade, mas isso aqui serviu para a gente identificar melhor quais seriam os imóveis, os bens. Na verdade, não são só imóveis, porque a gente fez do túnel também, fizemos da ponte, fizemos do busto. Então, foram, na verdade, bens imóveis e não somente a parte de construção arquitetônica. Pode passar, por favor? E eu agradeço a vocês por essa atenção. Se vocês quiserem fazer alguma pergunta relativa a esse inventário, eu estou às ordens. E, principalmente, depois pode passar para vocês, entrando no site do INEPAC, é muito fácil buscar lá, Inventário dos Bens Culturais de Barra do Piraí. Vocês vão ter acesso às 300 e tantas páginas com todo. Está bem gostoso, não é uma coisa muito complicada, a história não é longa, mas as fichas estão muito bonitas de serem olhadas e historiadas, né? E principalmente, depois de tantos anos, essas fichas precisam ser também atualizadas, né? A gente já tem uma situação de ambiência, por exemplo, que a gente coloca lá, qual é a ambiência
do imóvel, do bem imóvel, e a gente de repente já tem alguma mudança, né? Vocês viram a rotunda, não tinha nada, e de repente hoje está entre dois bairros tão populosos. Então a gente precisa estar sempre olhando isso, até para que isso não atrapalhe, não deteriore, não interfira mais ainda no imóvel, porque lixo, poluição num imóvel que era numa época totalmente diferente, isso pode causar alguns desgastes que a gente precisa sempre ajudar a preservar, ok? Então, mais uma vez, obrigada pela atenção de vocês e espero que tenha contribuído com alguma coisa da história de Barra do Piraí e de Piabas. Ah, tá bom. Pois é. Diga. Aguardo, sem problemas. Homenagens que vocês fizeram, em termos de técnica, em termos de nível das informações que estão contidas ali, todas assim, muito úteis para a gente trabalhar, e eu acredito que vai ser um documento que ainda vai ser entregado durante muito tempo, tanto principalmente pela Secretaria de Cultura, mas como pela Secretaria de Obras também, né, para determinar certas coisas de intervenções futuras. Então, eu queria dar os parabéns e agradecer, sim, Obrigada. enormemente pela contribuição que foi dada e queria saber se existe uma perspectiva de continuar com esse levantamento. Responder a ela. Porque a gente sabe que assim, existem outros locais também, que apesar de ser um levantamento muito grande, que ainda não foram incluídos. E saber se realmente essa contribuição poderia ser um pouquinho maior ainda. Mas assim, agradeço enormemente, porque inclusive para a minha pesquisa foi de grande valor, tudo que vocês fizeram previamente. Muito obrigada. Bom, eu agradeço, que bom saber disso, é muito importante quando a gente vê que o trabalho que a gente fez contribui de alguma forma, né, com o futuro dos lugares. A gente vai, mas essas coisas ficam, isso é muito importante. E na época, a proposta era que se fosse feito, a Secretaria de Cultura continuasse com esses editais e a gente fizesse o inventário 2, né? A gente colocasse mais imóveis da sede que fosse detectado, e aí nesse momento a gente, na época, já teria apresentado, já teria escutado um pouco mais a população também, até para entender esse interesse e levar para os outros distritos, né? Dorândia, Vargem Grande, enfim, o que fosse necessário. Infelizmente, a política é uma coisa que muda de tanto em tanto tempo. Então, esse interesse que havia acabou depois não acontecendo. Então, não teve verba, né? Apesar da verba ser pequena, mas foi uma verba que adiantou muito, né? Que tinha um ano fazendo isso, e vou falar para vocês, gente, foi muito pequeno, extremamente pequeno. A parte que me caberia, eu doei para o projeto, porque senão a gente não conseguiria vir. Eu tenho que deixar aqui registrado, aproveitar, deixar registrado que a Ivana, da Pousada do Castelo, nos deu, ela apoiou nos dando hospedagem. Se a gente fosse pagar a hospedagem também, a gente não conseguiria fazer isso. Conseguiria de uma maneira muito capenga, né? O que a gente queria era, né? Então, assim, algumas pessoas, na época, como eu falei, o próprio Adriano se deslocava e vinha encontrar com a gente. Então, a gente precisava que houvesse essa segunda
de uma maneira melhor. A gente achou que isso ia ser, não só no nosso, tá? Porque foram contemplados, se não me engano, 5 projetos, 5 ou 6. Então, essas pessoas também queriam continuidade e, infelizmente, não teve. O que eu acredito é que a gente possa buscar, no sentido de vocês mesmo, buscar, através de editais, através de outras fontes de fomento, completar isso. Mesmo que isso não fosse pelo INEPAC, mas que depois levasse para o escritório, né, Aníbal? E que o escritório validasse isso. Porque a partir do momento em que fizer esse inventário de uma outra fonte, mas o escritório regional valide, isso pode, eu acredito, tá? Eu estou falando, Aníbal, você pode até, de repente, nos esclarecer melhor, mas eu acredito que isso possa acontecer, mas a gente tem essa continuidade. Então, para vocês verem, de 2010 para cá, eu não soube de nenhum outro direcionado especificamente para isso, tá? Não soube. Então, infelizmente, vontade a gente tinha, né? A gente ficou com aquele gás durante mais uns 2 anos, aguardando que tivesse outro edital. E, infelizmente, não teve. Mas eu fico feliz de saber que contribuiu. Infelizmente, não pude chegar mais cedo. Hoje o trânsito estava horrível. Enfim, essas obras todas aí, uma loucura. Mas depois eu quero também conhecer o seu trabalho, que já me elogiaram muito, falaram, né? E é isso, e a gente está sempre contribuindo, o que precisar, a gente está sempre lá junto com o pessoal do INEPAC, a gente tem um grupo de patrimônios da cultura, a gente tem, enfim, a gente é aquele Dom Quixote incansável, né? Vamos lutando, vamos brigando. E é isso então, gente. Que bom que você vai falar para nós aí. Oi. Boa tarde. Aníbal, vem. Eu vou te chamar mesmo. Pois é. Já vem. Este é Aníbal Magalhães. Bom te ver aqui. Tá no Rio também? Pesquisador, conhece a história de Valença, Vale da Rei das Flores. Está conosco já no IAPAC, já há um bom tempo acompanhando, apresentando palestras. Então, parceiro nosso aí. Boa tarde, pessoal. É uma honra estar aqui participando, né? Eu moro em Rio das Flores, estou trabalhando em Valença agora no escritório do inventário desde fevereiro. Essa questão do inventário, que era um edital que não existe mais esse formato. Eu fiz o da cidade, do município de Rio das Flores. Peguei não só a sede, né? Sim. E os distritos, área rural, enfim. Ferrovia, Ferrovia, Valença e Rio das Flores. Mas o que acontece agora com relação a editais? A prefeitura de Três Rios, que é um município que tem mais ou menos essa história aqui de Barra do Piraí, né, muita transformação, a prefeitura lá, algumas pessoas do setor de cultura, querem fazer um inventário. E aí pediu um auxílio ao INEPAC. Como que está sendo tocado? Isso já tinha começado quando eu ainda não estava lá, né? Reunimos lá em Três Rios, deve ter um mês. Agora, o diretor do INEPAC, ele vai ter de assinar uma carta de intenção com a prefeitura de Três Rios. Por exemplo, o que nós fizemos foi assim, foi com o INEPAC, mas dentro de um edital. Sim. Sem o edital, como que pode estar sendo feito isso de Três Rios? A gente dá um suporte, né? Como que é feito, modelo de ficha, pode seguir isso daí, que vem lá do inventário das fazendas. Então vai ser desse modo, mas tem de ter um documento formal da prefeitura de Três Rios com o INEPAC. Tá? Porque, por exemplo, ela tem de ir lá em Três Rios, tem que hospedar. Então é desse modo. É desse modo. Hoje, para ter um edital desse formato, hoje não tem mais nenhuma aberta, as prefeituras podem fazer buscar um acordo com o INEPAC. Tá? É isso. Já fica Bom, sabendo. complementando o que você acabou de falar, eu tive que sair rapidinho para pegar um telefonema. Vera, uma historiadora da prefeitura de Três Rios, conversou comigo que soube do evento, acho que por intermédio de você, foi do INEPAC, esse escritório Até vinha
3 Rios recebeu a valoração da estação ferroviária de 3 Rios, né? É de uma estação, que é de Estação. pedra. A grande estação de Três Rios era, talvez a maior estação da região, foi demolida há mais de 100 anos. Mas parece que é uma luta, né, que vem se alongando em conseguir a valoração. E se empolgou com o nosso encontro aqui, já está querendo lançar um convite futuramente para 3 Rios, levar um encontro para 3 Rios. Maravilha. Então, Muito são bom. sugestões que estão dando aí. Que tem que ser feito naquele teatro que é lá que eu estava falando para ele. Eu não conheço 3 Rios, É, infelizmente. o teatro é mais antigo do que a história. É da verdade. cidade, entendeu? Então, Vamos sentar para conversar. é maravilhoso para onde aquele teatro. Chega para a história. É isso. Obrigada, querido. Pastor, vou fazer um comentário rápido em relação a 3 Rios. Havia 2 estações extremamente importantes. Uma da estrada de ferro Dom Pedro, que foi demolida e foi reconstruída, mais ou menos no mesmo molde, uma situação bem menor, pelo atual prefeito. A que foi tombada era da Leopoldina, conhecida como Casa de Pedra, uma construção belíssima, quase como uma fortificação, de pedra mesmo, linda, funcionava como secretaria de cultura e me parece que foi ela que foi valorada para transformar no centro de cultura. Obrigado. Pastore, Antônio Pastore, ferroviarista, pesquisador, uma das maiores autoridades no assunto. Está sempre nos acompanhando, acompanhando os encontros de pesquisador do Caminho Novo, que vai ter mês que vem em Vai todo ter, caso, né? E ele vai estar na palestra lá. Que maravilha. Eu convido aqui a Amigo Magalhães para entregar o certificado. Ah, tinha que ser, senhor. Merecedor. Obrigada, meu amigo. um trabalho que coisa tanto. boa.